Hoje iremos refletir sobre o conceito de alta magia. Vamos pensar como a alta magia pode ser praticada no século XXI. Hoje, então, vamos começar agora o nosso tema. Primeiro, vamos pensar numa mitologia popular baseada na cultura popular cristã, não necessariamente católica, não ao cristianismo vinculado ao Vaticano, um cristianismo com regras ou institucional. Não, nós vamos pensar na cultura popular, naquilo que está na mente, no imaginário coletivo. A queda dos anjos no paraíso, elas dizem que um certo anjo chamado Lúcifer, aquele que porta a luz, fez uma rebelião contra Deus e caiu, foi lançado ao abismo, junto com um terço dos anjos. Esses anjos, quando caem do paraíso, são chamados então de demônios. Os demônios são os capetinhas que ficam atormentando a vida das pessoas na terra e no inferno, onde por uma eternidade levam ao sofrimento todos aqueles que não se comportaram bem durante a vida. A cultura popular pensa dessa forma. A magia, ela quebra essa forma de ver o mundo. Ela mergulha no mito, ela vai atrás da essência. Ao quebrar a linguagem metafórica, ela busca então um conhecimento verdadeiro, aquilo que é chamada de a letra viva. Pois a letra morta seria o texto estático, no qual ele conta de uma forma muito petrificada certas histórias de cosmologia e cosmogonia. Cosmologia significa como o universo está organizado. Cosmogonia significa a criação do universo. Então, uma história de cosmogonia é como o universo foi criado, e uma história de cosmologia é como o universo está organizado. Existem muitas lacunas nesses pensamentos. Aqui no Brasil e nos países falantes da língua portuguesa, assim como a maioria das culturas ocidentais, mesmo que o Brasil não seja necessariamente ocidental, ele é sul-americano, ele busca estabelecer pontos em comuns pautados na Bíblia hebraica e na Bíblia cristã. A Bíblia hebraica, chamada de o Primeiro Testamento, e a Bíblia cristã, chamada o Novo Testamento. Entre esses dois textos, existem uma série de interpretações teológicas, no qual foram se construindo uma forma de organização do cosmos. Então, o que seria uma ideia da queda dos anjos? Uma rebeldia frente a Deus? Primeiro, isso seria possível? O primeiro questionamento. Um primeiro bom questionamento. Sendo Deus onipotente, que pode tudo, onisciente, que sabe tudo, e onipresente, que está em todos os lugares do presente, do passado e do futuro, em todos os espaços e em todos os tempos, como essa divindade não saberia que um anjo que ele viria a criar causaria uma rebelião contra ele mesmo? Isso quebra
uma ideia da providência divina, ou seja, dos poderes divinos de reger o destino. Então, a primeira questão que nós podemos falar e responder é que, sim, toda queda foi prevista e permitida pela divindade, pois isso compõe a criação do universo, o bem e o mal. No Gênesis, se diz que, ao sair do paraíso, Adão e Eva comeram fruto da árvore proibida, estimulado por esse anjo caído, e que esse fruto os daria o conhecimento do bem e do mal, e eles seriam assim como os deuses. A magia, ela começa a surgir da interpretação desses conceitos. Então, primeiro, o que é a queda dos anjos, liderada por esse anjo Lúcifer, a estrela da manhã? Essa queda desse anjo significa a alma do mundo. Lúcifer significa, então, a alma do mundo, nesse sentido metafórico. E Adão e Eva são aqueles que levam a queda da alma do homem, ou seja, a expulsão dos homens ao paraíso e das mulheres causam, então, a queda da alma. O mundo e a humanidade passam, então, a não ser mais perfeitos, porém, são buscadores da verdade. E se obtiverem o conhecimento, estarão, então, de um nível superior ao que eles eram antes da queda. Ou seja, eles não irão apenas restaurar a plenitude original, mas eles irão avançar nos mistérios divinos, adentrar ao conhecimento da divindade e do universo. Dessa forma, a alta magia, ela começa a interpretar essa queda como, na verdade, o processo de iniciação. Os anjos caídos vão formar, assim, as almas humanas dentro da alma humana. Não há diferença para um anjo e para um humano dentro de um conceito popular daquilo que é chamado anjo. Não dentro do conceito erudito da Bíblia hebraica, mas sim no conceito popular. Ou seja, um anjo é um espírito de plenitude. Não estou falando do anjo como um mensageiro, mas sim como um espírito já pleno, já próximo à divindade. Durante, então, a Antiguidade e a Idade Média, muitos sábios, muitos homens ávidos pelo conhecimento, começaram a pensar e a formular, a refletir sobre a realidade humana e as possibilidades que ela tem. Primeiro, chegam à conclusão que a experiência humana da vida, para todo e qualquer ser humano, é marcado pelo sofrimento. Todo ser humano sofre ao nascer, ao se desenvolver, a ter doenças e a falecer em algum momento da vida. Pobres e ricos irão sofrer. Esse sofrimento, ele não é um fim em si. Não para aqueles que estão no caminho da alta magia. O sofrimento, então, ele passa a ser reavaliado.
como uma ideia de um possível melhoramento. A alta magia, então, ela busca entender que para se melhorar, para sair dessa escala de sofrimento da vida, o ser humano ele precisa de conhecer as ciências divinas e as artes divinas que compõem a alta magia. A alta magia ela busca transformar um homem que sofre, uma mulher que sofre, em uma potencialidade espiritual, transformando as experiências da vida numa oportunidade de aperfeiçoamento, no qual ela busca então desenvolver a sua paz interior, a sua felicidade, a sua autorrealização. Assim como os filósofos estoicos pensavam que a grande fonte de sofrimento humano são os desejos exacerbados, a magia pensa exatamente isso. Como os filósofos, que a principal fonte de tristeza humana está dentro do próprio ser humano, que são suas baixas paixões, que são aquilo que te tira a paz, o desejo que não pode ser saciado. Essas situações que aparecem na vida cotidiana faz com que um magíster e uma sacerdotisa busquem a se posicionar para, ao mesmo tempo, resolver o seu sofrimento interno, conseguir também tirar proveitos e melhorar a sua realidade. A magia, então, ela busca fazer interferências na realidade, interferências naquilo que é o mundo que circula a sacerdotisa e o iniciado. Aquilo que compõe a sua vida cotidiana, o seu diário viver. Então, como que a magia ela pode ser útil? Ela pode resolver essas questões do dia a dia. Ela busca resolver a mesma questão cotidiana, mas também a questão interna humana, ou seja, fora. Uma realidade interna, microcósmica, e uma realidade externa, macrocósmica. A alma do mundo e a alma humana, que tem essa ligação da queda do paraíso, elas estão constantemente em comunicação. E quando a alma humana está alinhada à alma do mundo, as possibilidades de interferência na realidade são maiores. Através, então, de uma matemática cósmica no qual busca alinhar o macrocosmo com o microcosmo através dos astros, dos planetas. Existem várias possibilidades para isso. Primeiro, vamos pensar que, da mesma forma que existe um zodíaco no qual o Sol está percorrendo, esse zodíaco marca, então, os 12 meses do ano, existe também no interior humano a representação zodiacal dentro do corpo humano e dentro da psique humana. Psique, que significa alma,
que significa mente e emoções, o intelecto. Os 12 zodíacos são regidos por 7 planetas, chamados também os 7 planetas metálicos da alquimia. Assim como é fora, é dentro. Esses 7 planetas também têm uma representação no interior humano e no corpo físico. Por exemplo, se uma pessoa ela busca resolver algum problema de natureza financeira, ela pode então buscar compreender Júpiter. Júpiter, o pai de todos os deuses, o senhor do Olimpo, aquele que rege o céu e os homens. Júpiter simboliza a prosperidade e a abundância de dinheiro ganhos de forma lícita, de forma justa e honrada, de forma honesta. Júpiter é aquele que estabelece os altos dignatários da Terra, aquele que estabelece então o reconhecimento social, pois ele é o rei e ele reconhece a nobreza como algo, às vezes, até semelhante a outros deuses. Se uma pessoa estava, então, com um problema financeiro, ela pode estudar, então, as virtudes de Júpiter e, no dia ou nas temporadas, nos meses no qual Júpiter está no céu, no qual as constelações no qual Júpiter rege estão no céu, em regência, existe possibilidades, então, de um alinhamento macrocósmico com um alinhamento microcósmico. O mundo está alinhado ao interior humano. O mago, se estuda como se deve o esoterismo, ele vai conseguir então utilizar essa força astral que já está correndo no mundo de forma passiva para a sua intervenção na realidade e buscar então conseguir resolver seu problema financeiro, uma vez que a forma astral de Júpiter já está lançando no mundo a sua virtude. O mago, então, a sacerdotisa, vão buscar alinhar o seu objetivo com aquilo que a natureza já está oferecendo. Os trabalhos, então, da alta magia, eles buscam que, através do conhecimento da realidade externa e da realidade interna, se consegue criar intervenções na realidade. Existem várias formas de magia, inúmeras. Existe a baixa magia, na qual é focada em encantamentos, feitiços, bruxarias, simpatias e magias populares. Existe a alta magia, que é o estudo da grande obra, que é o estudo da grande arte, que é o estudo da ciência oculta, aquilo que é regido pela filosofia oculta. Dentro desse estudo, busca, então, compreender como essas forças estão atuando na realidade. E existem várias e várias forças. Porém, as mais poderosas que se tem são os 4 elementos: terra,
água, fogo e ar. Esses 4 elementos criam tudo na realidade. Eles estão refletidos em todas as realidades humanas, vegetais, animais e minerais. Ao compreender a movimentação dos elementos e a contínua transformação dos elementos, o mago pode se favorecer disso. Outra força importantíssima são os 7 espíritos que estão frente ao trono de Deus, ou os 7 planetas metálicos da alquimia. Esses 7 planetas, que são Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno, eles simbolizam a onipotência divina. Deus, como um absoluto, ele tem uma compreensão que apenas quem é absoluto vai ter. Porém, para nós que não temos a compreensão absoluta, que estamos aqui na experiência humana, nas condições humanas, compreendemos essa amplitude divina através, então, desses 7 aspectos. Lembrando que a ideia de um planeta para a cultura esotérica é diferente de um planeta para a cultura científica. Então, é muito diferente. A astrologia, que é um saber da alta magia, da astronomia, que é a ciência que estuda o cosmos. Na astronomia, o Sol e a Lua não são planetas, mas na astrologia são, porque planeta significa tudo que é o errante, tudo que está em movimento no céu. Esses 7 planetas, eles vão compor o zodíaco junto com os 4 elementos. Essa força do universo, ela está também refletida no interior humano. A sacerdotisa e o iniciado vão buscar compreender essas forças internas para acessar a força externa. Ou o contrário, compreender a força externa para acessar a força interna. E como isso vai ser então na vida cotidiana? Quando nós falamos de Lua, é um conceito amplo que está representado pela Lua, pelo satélite que gira em torno da Terra e que nós podemos ver pela noite, mas a Lua material, né, aquilo que no esoterismo é um planeta, é apenas um aspecto de uma coisa maior, de um espírito maior, chamado Gabriel. Gabriel, ele lança sua alma no mundo, e essa alma, ela tem várias possibilidades. Uma é o planeta, outro é o metal, a prata. Gabriel, esse anjo que aparece tanto na cultura popular, ou melhor, a Lua, como nós conhecemos pela sua natureza, ela simboliza assuntos familiares, misticismo, assuntos femininos, assuntos de crianças. A Lua pode ser também regida pela gravidez. Mas, então, se uma pessoa tem algum problema nessas áreas, a forma dela é criar uma interferência na realidade é estudando os aspectos de Gabriel, entendendo como
a Lua está regendo nesse período do ano, vai se conectar com a sua força interna chamada de Lua, compreender como essa Lua existe no seu interior e através de artifícios, de técnicas, de artes conhecidas pela alta magia, ela vai criar a possibilidade de mudar essa realidade. Se uma pessoa ela busca resolver já um outro aspecto ligado ao Sol, que é ligado à liderança, à nobreza, à vitória, ao embate contra as forças malignas, o Sol que significa clareza de pensamento, o Sol invicto, sempre vitorioso. Uma pessoa que busca resolver alguma questão nisso, que envolve a liderança, que envolve, então, se impor para algo, ele vai estudar quando o Sol vai estar regendo o ciclo anual. O Sol ele aparece apenas em um signo, Leão. Existem várias formas, então, que a sacerdotisa e o mago podem estudar para buscar essa interferência. Uma delas é se utilizar da quadratura mágica. Essa quadratura ela tem uma constante numérica e essa constante numérica ela tem uma força mental enorme que pode ser utilizado então como um talismã. Esse talismã vai buscar estabelecer uma ligação com o Sol. E através desse talismã e de outros que podem ser também confeccionados, como os selos e os pentáculos, vão criar uma forma de acessar o macro ou uma forma de acessar o micro. Então, a alma do mundo e a alma humana vão criar uma efeméride, um alinhamento temporário, no qual as virtudes do mundo, regidas pelo Sol, vão adentrar no interior humano e poder, então, receber as virtudes solares. O Sol, como eu bem mostrei aqui, ele tem uma ligação por afinidade com o ouro. É uma quadratura feita de ouro. O ouro, ele está simbolizando as virtudes solares. No estudo esotérico, o ouro, ele é a própria alma do Sol na Terra. Assim como o Sol é a própria alma de Michael, o Logos do Sol, o Espírito do Sol. Esses talismãs, essas quadraturas, podem ser encontradas no site da loja do Mago Alquimista, que é www.magoalquimista.com.br. Se um mago e uma sacerdotisa buscam se proteger, eles podem utilizar um pentagrama esotérico. Esse também feito de ouro. Vou pegar um maior para mostrar. Isso é um pentagrama esotérico. Aqui é um símbolo de uma estrela ascendente, no qual se tem os 7 planetas
compondo essa estrela. Por isso, esse é o símbolo da onipotência divina. Pois os 7 espíritos que constroem continuamente o universo estão formando essa estrela ascendente. O contrário disso é o símbolo do Satã, que é a estrela caída, símbolo do caos, no qual se perde o controle dos elementos e se perde o controle desses 7 espíritos. Ou seja, os espíritos em quedas são os demônios, a força do caos. Os espíritos em ascensão, a força da ordem. E quando nós falamos de ordem, pensamos que é o ordenamento do nosso interior. Mas também pode ser o ordenamento da realidade exterior. Um mago, ele opera dentro de si, mas no mundo fora de si. Esse pentagrama esotérico, ele também está disponível na loja do mago, magoalquimista.com.br. Quem tiver interesse pode também mandar um direct, que nós iremos, com muita satisfação, responder. Existem algumas operações na alta magia de vínculo pessoal, que é um treinamento interno, e existe a alta magia de uma forma cerimonial. A alta magia, então, ela tem abordagens. Uma das abordagens, que é a magia cerimonial, ela é mais complexa, porque ela necessita de instrumentos. E para ter esses instrumentos de alta magia, é necessário tempo e recursos para conseguir. Uma coisa super interessante na magia cerimonial é se utilizar de perfumes. E uma forma que eu gosto muito de utilizar os perfumes é com o turíbulo. Esse é um turíbulo sacro, feito em bronze, no qual aqui dentro eu coloco perfumes, incensos, e posso utilizar ele para fazer a defumação no ambiente que eu quero, espalhando então incenso, mirra, entre outros perfumes. E vocês podem me perguntar, mago, mas por que queimar um perfume? E eu vou responder, porque os perfumes entram no mundo etérico, no mundo vital. Ou seja, os perfumes, eles estão indo para uma dimensão para além da matéria. Eles já começam a entrar no mundo espiritual e abrem uma egrégora. Por isso, os perfumes são muito queimados na cultura islâmica, na cultura védica, é queimado nas sinagogas, é queimado nas igrejas, é queimado nos terreiros, é queimado os perfumes e as plantas entre os indígenas brasileiros. É quase uma cultura universal. Eu vou responder agora algumas perguntas. O Tássio está perguntando, mago, toda bruxaria está ligada à baixa magia? Bom, assunto complexo. Eu diria que a maioria das bruxarias estão ligadas à baixa magia. Porém, existem bruxas e bruxas. Existem ramos da bruxaria, mais necessariamente da Wicca, que vai ter uma comunicação grande com a alta magia. Especialmente com Gardner, que foi um discípulo de Aleister Crowley. Aleister Crowley foi um membro da Golden Dawn, da Ordem da Aurora Dourada, discípulo de Samuel Liddell MacGregor,
Maters. Ele estava na origem da Ordo Templos Oriente, OTO, e da AA, Astro Argento, duas instituições muito importantes da alta magia, principalmente no século XX e agora, começo do século XXI. Então, esse discípulo do Crowley, ele criou um enorme diálogo da Wicca com a alta magia, mas ele não aprofunda nos mistérios da alta magia, mas o diálogo é bem estabelecido. Saulo está perguntando, nobre mestre, o senhor acredita na vida após a morte? Acredita em reencarnação? Completamente, sem sombra de dúvida. Isso é uma verdade para a alta magia. A crença que a consciência, a alma e o espírito são imortais é um dos postulados da alta magia. Dessa forma, a alta magia ela busca desenvolver a consciência e a alma vida após vida, buscando sempre a evolução da sua condição espiritual, através da expansão da consciência. Fala da série Hades. Pessoal, gostaria de lembrá-los que nós estamos com uma ótima série, que é a série Hades, que está aqui disponível no Instagram e que também está nas redes sociais vizinhas, no YouTube. Essa série está muito legal e nós falamos nela sobre os mistérios da vida e da morte. Dê uma conferida, vale a pena. A Tâmara está perguntando, quem precisa de coragem para enfrentar as próprias sombras tem alguma energia de algum planeta para auxiliar? Tâmara, com certeza tem. O planeta Marte. A força do planeta Marte é a força do ímpeto, da vontade. Ele cria um conceito essencial para a alta magia que é telema, a super vontade. Então, se precisa de ânimo, de força, de poder, faça os trabalhos com Marte. Busque o seu Marte interior e busque a conexão com Marte exterior. Lembrando que nós já estamos próximo a um mês de Escorpião. O signo de Escorpião, nos próximos dias, adentra ao céu e o planeta regente é Marte. Então essa conexão será muito ampliada e facilitada caso você necessite fazer esse trabalho. Eu recomendo. O Laman está perguntando como faz para se tornar uma iniciada ou um sacerdote. Ótima questão, meu amigo Rafael Laman. Olha, são as iniciações nos mistérios, ou seja, um guardião do mistério, uma sacerdotisa, um iniciado, eles têm um conhecimento prático e real sobre os arcanos, sobre os mistérios divinos e como acessá-los. Então, o processo da iniciação é justamente ser iniciado nesse conhecimento esotérico. Então, para se tornar um magíster, o caminho é o estudo. Pode ser um estudo individual, feito por um autodidata, que será um caminho longo, mais tortuoso, mas já está no caminho, ele já tem validade. Ou um caminho no qual se busca uma escola esotérica. A OTO, Golden Dawn, Astro Argento, Maçonaria, Rosa Cruz, Movimento Gnóstico, todos eles são escolas esotéricas, cada um do seu nível, cada um de sua proposta. Mas uma escola esotérica já é uma coisa coletiva, no qual todos ali estão tendo acesso ao mesmo grupo de conhecimentos. E existe também a outra oportunidade, que é a melhor, que é ter um mestre. O mestre é o ideal, porque é a pessoa que já percorreu o caminho, conhece as verdades, as mentiras e sabe orientar aquilo que é o verdadeiro caminho.
O Brito está perguntando, mestre, por onde começar o estudo da alta magia? Quais livros você indica? Eu diria que hoje nós temos uma facilidade das redes sociais. Comece fazendo maratona no nosso canal do Instagram, no canal do YouTube. São temas bem interessantes. Feitas as maratonas, busque os livros. Por quê? Porque eu digo para ver a maratona, já vai criar conceitos na cabeça. Você já vai ter uma estrutura mental e uma organização prévia que vai facilitar muito a leitura dos livros. Livros. Comece pelos pequenos, pelos menores. Eu faço uma sugestão de o primeiro livro, Ocultismo Prático, da Madame Blavatsky. Ele é pequenininho, se lê num dia ou dois. Ele faz reflexões muito reais. Indico o meu e-book. O link está na bio. Esse e-book, ele foi desenvolvido para se estabelecer conceito a conceito, para criar uma estrutura do que é a alta magia para o século XXI. Ou seja, voltado para aqueles que querem construir uma base ou aqueles que já têm um conhecimento, mas buscam organizar. Depois, eu diria, vá se aprofundando na leitura dos autores clássicos. Exclua os comentaristas, busque os autores clássicos. Cornélio Agrippa, Francis Barre, Eliphas Levi, Madame Blavatsky, Papus, Aleister Crowley, Samuel Líder MacGregor Matters, Samael Aun Weor, Lakshmi Diamond. Esses aí é o que nós temos de melhores autores. Existem outros muito bons também, mas vamos falar, esses são os que tem de bom. Claro, e o fundamental de todos, Hermes Trismegisto. Busque estudar Corpus Hermeticum. O Leandro está perguntando, você pode explicar a diferença e semelhança da loja branca e da loja negra? Ótima pergunta. Loja branca e loja negra são compostos por mestres da magia. A diferença é o seguinte: a loja branca é feita por mestres da alta magia que buscaram o caminho da alta realização. A loja negra é composta por mestres da alta magia que usaram todo o seu potencial para desenvolver uma grande baixa paixão. Ambos são extremamente poderosos. Numa linguagem popular, mestres da loja branca ou a loja branca são os anjos e a loja negra são os demônios. Na alta magia nós vamos compreender que a loja branca e a loja negra, na verdade, foram mestres da magia que ou subiram ou caíram. Eles fizeram algum caminho. Como se diz aquela passagem bíblica, sejai quentes ou frios, pois os mortos Deus vomitará por sua boca. Marcelo está perguntando, o que são as baixas paixões? Ótima pergunta, Marcelo. O que são as baixas paixões? As baixas paixões é tudo aquilo que desperta um desejo insaciável no ser humano. Por exemplo, a ira. Uma pessoa que é tomada pela ira descontrolada. Uma pessoa, quando ela está numa crise de ira, muito brava, né? Ela não consegue pensar em nada, a não ser ficar brava. O estado de ira consome ela por completo. Ela não consegue ter uma distinção emocional, intelectual, e às vezes ela não consegue ter sequer uma distinção comportamental. A baixa paixão pode ser uma ansiedade, no qual a pessoa para de viver o presente e começa a se projetar de forma negativa ao futuro, vivendo então coisas ruins que não aconteceram, mas que passam a acontecer porque ela está lá, naquele pensamento ruim. A baixa paixão pode ser a luxúria, quando alguém está ali entregue à pornografia ou à lascívia,
ela não pensa em mais nada do mundo. A única coisa que ela quer é continuar exercendo a luxúria. Podemos falar o mesmo para a gula, para a ganância, para a inveja, enfim, existem muitas e muitas baixas paixões e muitos egos. Os egos, que significa a mesma coisa de baixa paixão, é chamado numa linguagem popular de demônio ou legiões demoníacas. As baixas paixões também são conhecidas na linguagem popular como 7 pecados capitais. E aquilo que, na passagem do Novo Testamento, no qual o Cristo vai fazer um exorcismo num homem, e pega um demônio e joga numa manada de porcos, aquele demônio fala: olha, eu não sou um, eu sou uma legião de demônios. São vários demônios. Então o que é essa legião do demônio? É como se falasse o seguinte: olha, tem um demônio que representa a luxúria, chamada às vezes de Lilith, mas tem outros demônios também, Asmodeu. Esses demônios, eles não estão sozinhos, eles têm uma legião, eles são os líderes de um grande exército demoníaco. Se a gente for pensar nisso como uma força interna, nós pensamos assim, ó, tem a luxúria tem a lascívia, tem várias e várias outras formas de expressão da luxúria. Bom, essa pergunta aqui eu não sei se você pode responder aqui ou fica só para os alunos. Mas o Ricardo está perguntando: pode ser praticado o arcano AZF com liberação da energia sexual? Ricardo, não, mas uma resposta profunda você vai encontrar no meu curso. E segunda-feira tem aula sobre o arcano AZF. Segunda-feira temos uma aula sobre o arcano. Ó, gente, quem quer começar a estudar alta magia, é a oportunidade agora. Na próxima segunda-feira, teremos a última aula de um ciclo de estudos que iremos tratar sobre o arcano AZF, que é chamado também o grande arcano, ou seja, o elemento principal da alta magia e das ciências espirituais. Esse curso, que é o primeiro ciclo, foram 7 aulas. Na segunda-feira será a 7ª aula, em live, no qual todos podem entrar ao vivo, tirar dúvidas. Mas para aqueles que não podem, as aulas estão gravadas, então terão acesso aos links e podem ver quantas e quantas vezes quiserem. Imediatamente após essa aula, iremos dar sequência ao segundo ciclo de estudos, que é o segundo módulo de estudo, no qual estão programadas mais 7 aulas. Estão os 2 ciclos, as 7 primeiras e as 7 segundas, estão num valor promocional hoje. Aqueles que querem entrar, então, é a oportunidade. Ali nós vamos estudar todos os segredos da alta magia a partir de uma base sólida, de uma estrutura feita com calma, paciência e profundidade, pois essa estrutura vai sustentar todo o nosso edifício do saber. As aulas são quinzenais, ou seja, há uma periodicidade que tem um espaço para a pessoa refletir, pensar, e que também não vai ocupar muito da vida cotidiana dela. Foi pensado estrategicamente para os dias de hoje, com uma linguagem acessível, e terão um acesso direto comigo em grupos de WhatsApp, no qual eu prontamente respondo todas as questões. Quanto tempo dura a mentoria? São 3 meses de mentoria, gente, tá? A começar da próxima segunda. Estão todos convidados e espero encontrá-los nesse curso. Qual que é o valor da mentoria? O valor é promocional, R$ 150. É um valor acessível, pode ser pago no Pix, pode ser pago no cartão de crédito, dividido. O importante é estudar. A ideia é criar um valor acessível para todos aqueles que querem estudar, poder participar.
É R$ 150 por mês ou é R$ 150 para os 3 meses? É R$ 150 tudo, não por mês, mas todas essas aulas, essas 14 aulas que nós teremos. Bom, então já podemos encerrar aqui, né? Já vai dar 1 hora de live. Minhas amigas e meus amigos, sacerdotisas e iniciados, foi um grande prazer estar com vocês nessa sexta-feira. Espero encontrá-los no curso, espero vê-los novamente em outras lives que nós iremos fazer aqui nesse canal. Desejo a todos uma boa noite e um grande abraço. Para quem quiser se inscrever, o link está na bio, né? E para quem quer se inscrever, o link está na bio. Tchauzinho, gente. Até a próxima.